Olá pessoal, tudo bem? Espero que todas e todos estejam conseguindo desenvolver os seus projetos. Eu acredito que encontrem algumas dificuldades pelo caminho e isso é normal. Então não fiquem angustiados nem angustiadas nesse momento por não conseguirem colocar no papel exatamente as ideias que vocês têm em mente. Isso acontece, mas é preciso lembrar como que a gente consegue resolver essa situação escrevendo. Então, por isso que eu digo e insisto, pessoal, vamos escrever. Porque na medida que vocês conseguem organizar frases, parágrafos, uma, duas, três, 10 páginas, depois é mais fácil para acertar. Para não quis dizer exatamente isso. Pode se arrumar, vocês me entregam, eu faço a correção, a leitura, devolvo e aí trago as minhas impressões. Vocês têm a oportunidade de acertar, de reformular um pensamento, de torná-lo mais claro, objetivo, para assim conseguir aproximar o ideal do real. Então, escrevam. Se há uma sugestão, se há algo que eu possa trazer para acrescentar de modo bastante objetivo à produção dos seus trabalhos, é que não esmoreçam, se dediquem à escrita. Leitura e escrita certamente farão toda a diferença para que o trabalho, para que o projeto obtenha êxito, pessoal. Então não deixem para escrever no final, porque quanto mais demorarem a começar, vai demorar mais para que as dúvidas apareçam. Vocês mesmos me dizem nas aulas que, ok, por enquanto eu não tenho dúvida, só quando a gente começa a fazer que elas surgem, então é hora de fazer. Não se preocupem em fazer as coisas com perfeição, mas em ter um material bruto para trabalhar. Ah, o objeto não está delimitado como eu queria. E às vezes eu tenho a impressão que eu escrevo e digo a mesma coisa. Isso acontece. Acontece com vocês, aconteceu e em boa medida acontece comigo. E assim se dá na produção de materiais científicos. O importante é que vocês não parem. Ok? Escrevam e me mandem por e-mail, como eu havia comentado nas aulas anteriores. Me mandem, que assim eu posso ir acompanhando e ajudando vocês a tratarem de uma melhor maneira os seus materiais. Quem já tiver alguém para orientar em vista, lembrem que não é um momento agora, não é como a gente já falou, não é oficial, porque a orientação oficial é só no próximo semestre, mas procurem, trocam uma ideia, porque pessoas que já passaram pelas mesmas experiências que a gente, na maioria das oportunidades, têm condições, através das suas vivências, de trazer sugestões de como melhorar a situação. Eu vou avançar na aula de hoje para um ponto que apenas eu trouxe de relance na aula passada, que é a hipótese, a construção das hipóteses em um projeto, assim como o passo seguinte, que é o estabelecimento de objetivos.
Então, como vimos desde a nossa primeira aula, a gente inicia com um tema que, recortado, como a gente viu nos textos que eu trouxe, a gente delimita em um objeto ao qual a gente lança uma pergunta. Uma pergunta clara, objetiva, uma pergunta que pode ser respondida, factível, uma pergunta que não carregue no seu interior juízos de valor. A gente não sai perguntando se algo é importante, se algo é valioso, se deve ou não deve ser assim. Lembre, não fazemos isso em uma pergunta, porque aí já estaria presente as ideias, as concepções de mundo de vocês. A nossa pergunta, como eu disse agora há instantes, as suas características principais, ela deve ser livre de valoração, livre de valores, livre das nossas noções de mundo. Uma pergunta, ela deve se referir ao que é algo, ao como funciona, qual a sua relação com outras dimensões da realidade, e não ao que deveria ser, ao que importa, porque lembrem, para nós determinada situação pode ser importante, para outro não. Portanto, a avalia de um objeto, a avalia de uma pesquisa, deixa eu arrumar aqui, ela se encontra na capacidade da medida que a gente consegue resolver e explicar aquela questão, trazermos claridade sobre um determinado assunto, torná-lo mais compreensível para as pessoas. Portanto, a boa elaboração de uma pergunta contribui muito na validade, na grandeza de um trabalho. Eu até trouxe aí, vocês podem ver na nossa sala virtual, no ambiente AVA, a sugestão de um livro de Gil, onde ele vai falar um pouco sobre a elaboração de problemas e agora do nosso assunto de hoje, da hipótese. Se toda pesquisa científica ela carrega uma pergunta, os pesquisadores, as pesquisadoras já partem também com uma resposta prévia. Lembrem, a hipótese em uma pesquisa científica é uma resposta prévia, que sustentada, e aqui é um ponto importante, ela surge de vivências passadas, ou seja, daquilo que a gente viu, ouviu, andou pelo mundo. As nossas vivências, elas podem nos trazer informações que sirvam para sustentarmos uma hipótese. Então, a hipótese não é só uma simples frase. Pensar aqui no exemplo. Existe os índices de violência em uma determinada localidade se aceleram. Uma hipótese. Porque a falta de interação entre as pessoas do bairro faz com que elas se tornem quase que estranhas umas às outras, e a falta de compartilhamento de valores, de visões de mundo comuns levam que os conflitos sejam resolvidos de modo violento, e com isso as mortes aumentem. Tinha uma pergunta. Por quê? Lembrem. Não estou dizendo qual a importância, como combater. Não, estou perguntando. Por que os níveis de violência interpessoal, ocasionando assim assassinatos, aumentam em um determinado lugar? A resposta?
A falta de interação leva ao isolamento, por consequência, não se compartilham valores e os conflitos se resolvem de modo mais brutal. Mas de onde eu tiro, como eu sustento uma hipótese? Como disse, ela pode surgir das vivências. Mas eu aqui trouxe um exemplo bastante reduzido. Nos projetos aqui de vocês, lembrem de sustentá-la com maior robustez, escrevendo, desenvolvendo as ideias, trazendo relação de uma variável com outra. Aqui uma variável, isolamento, outra variável, compartilhamento de valores. Então procurem fazer isso, estabelecer relação entre as variáveis que vocês acreditam que podem ter a ver com os seus objetos e com as suas perguntas. Então, isso é bem importante, turma. Além das vivências, outra fonte de hipótese bastante importante são as leituras. Então, quanto mais vocês lerem sobre casos, situações semelhantes, vocês vão observar que as respostas encontradas ali naqueles textos científicos podem trazer alguma ideia, alguma luz para vocês. Então, se em tal situação o desenrolar se dá de X maneira, talvez aqui também ocorra. Então, esse talvez é uma hipótese para a nossa pergunta. Então, a leitura. Então, quanto mais vocês lerem, maior é o acervo de conhecimentos, de explicações sobre uma realidade relativamente parecida, que pode proporcionar a sustentação de boas hipóteses. O senso comum, que se assemelha bastante com as vivências. Lembrem lá do início do curso, quando se trata sobre as diferentes formas de conhecimento. O senso comum, ele é uma fonte de hipóteses, a mais frágil, sem dúvida, a mais frágil. Se eu posso sugerir a vocês que optem por um caminho para sustentarem suas hipóteses iniciais, é pela apresentação de estudos, de teorias, que já tenham conversado sobre aquele assunto que vocês estão colocando em pauta. Com isso, apresentar dados, estatísticas que mostrem que o que vocês estão propondo como uma resposta àquela pergunta não é algo ilusório, mas que existem tendências ou que respostas parecidas já foram encontradas em outras situações. Então, assim vocês vão poder elaborar boas hipóteses, ter um norte na pesquisa de vocês e não partir ao acaso. Isso mostra que vocês têm leitura sobre o assunto. Então, um tema se desdobra num objeto, que se desdobra num problema. E aqui, como nós vimos e como eu coloco aí na leitura de suporte, leitura auxiliar, na nossa sala de aula virtual, temos agora uma hipótese. Com isso, nós estruturamos a parte mais sensível do projeto de pesquisa. Porque são os alicerces, é a base. A partir daí se estruturarão as metodologias, a revisão bibliográfica e agora o que a gente vai ver, os objetivos. Assim como na vida, no projeto de pesquisa também existem objetivos. Qual é o grande objetivo aqui dos trabalhos de vocês?
explicar. Então lembre, explicar é o objetivo principal. Vocês devem explicar algo. Então no objetivo principal vocês não repetem a pergunta. No objetivo principal vocês dizem o que querem explicar. Olha, nesse trabalho nós vamos explicar as relações de poder em uma determinada comunidade. Nós vamos explicar a interação entre certos atores em um espaço. É sempre explicar. Então, o objetivo principal de qualquer, absolutamente qualquer, de qualquer estudo é trazer um conhecimento, é produzir um entendimento mais sofisticado das relações humanas, naturais, do mundo. E para isso é necessária alguma explicação. Então, pensem, qual é o objetivo principal, o objetivo geral? Ele pode ser chamado de diferentes formas, mas a ideia é essa. Qual é o carro-chefe dos seus estudos? Explicar algo. Mas para que nós possamos alcançar essa explicação, é indispensável que pensemos em alguns passos que são necessários para essa explicação. Lembre, eu só alcanço o meu objetivo se eu trilho o caminho até ele. Se eu ando em sua direção. Andar. Para alcançar, eu preciso andar. Notem, os objetivos, tanto geral, explicar, quanto os objetivos secundários, os objetivos específicos, como queiram, serão verbos. Verbos no infinitivo. Se são verbos, são ações que devem ser praticadas. E se não forem, não se alcança o objetivo. E se o objetivo não é alcançado, aí há a falha do projeto. Então notem, o sucesso ele é medido pela forma e se nós conseguimos alcançar o objetivo proposto. Então, que tipo de ações secundárias, específicas, podem ser encontradas com o intuito de explicar algo? Identificar os atores sociais relacionados a tal assunto. Mapear a localidade com o intuito de compreender aquele contexto. Levantar bibliografia, se for um estudo bibliográfico, se não for um estudo empírico, então levantar bibliografia sobre o conceito de ação social. Notem, na medida que cada uma dessas ações forem executadas, mais próximos nos encontraremos do objetivo principal e mais distantes do fracasso da pesquisa. Então, notem que é preciso pensar com bastante cautela o que eu devo fazer, o que deve ser executado para que eu consiga a explicação que eu quero. Entrevistar certas pessoas, levantar certos dados, mapear ali as relações, considerar o que? Notem, é preciso ter clareza na identificação dos objetivos. Quer dizer que quando eu faço o projeto, então, e estabeleço os meus objetivos, eu
devo segui-los à risca e depois não posso mudar? Não, não é isso, pessoal, não é isso. Pode ser que ali adiante, com o desenrolar do estudo, algum desses objetivos ele se torne desnecessário ou que outros passem a ser, ok? Mas notem que agora não vai ser por palpite, não vai ser improviso. Não, vocês estão identificando que é necessário desenvolver outras atividades, mas porque vocês já fizeram uma série delas e sabem praticamente o que é preciso para superar ali aquele desafio, aquela falta de informação que vocês se deparam. Então notem a importância de termos objetivos claros, objetivos precisos. Eu vou disponibilizar na nossa sala de aula virtual este livro, Projetos de Estágio e de Pesquisa, aonde a autora Silvia Roesk, ela fala com muita precisão sobre a importância dos objetivos. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler aqui um pequeno fragmento que na minha edição, que eu disponibilizarei, está na página 95, onde ela diz o seguinte: um dos critérios mais importantes na avaliação do trabalho final é medida segundo a qual os objetivos propostos foram efetivamente alcançados. Então não é raro nós encontrarmos em bancas de trabalho de conclusão os membros falando o seguinte: olha, você prometeu isso aqui e você não cumpriu. Então lembrem, o que tiver escrito ali como objetivo, ele tem que se mostrar, melhor dizendo, como ele foi alcançado e se ele não foi, por quê? Se ele foi abandonado, qual a razão? Não simplesmente ignorar. Não é uma mera formalidade a existência de objetivos secundários. Identificação é mostrar aos nossos leitores e leitoras o caminho que foi trilhado para se alcançar aquele resultado. Há ainda então uma segunda definição que as autoras trazem sobre os objetivos específicos. Então por isso eu peço que leiam este capítulo, leiam, quando vocês observarem o índice, outros que imaginem possam ajudá-los e ajudá-las a executar bem as suas tarefas. E ela diz o seguinte sobre objetivos específicos: a formulação de objetivo geral não é suficiente para dar uma ideia de como o trabalho deverá ser desenvolvido. Por quê? O objetivo geral ele é bastante amplo. Ele não é lá muito material. Porque, como falamos, é explicar uma determinada situação. E na medida que a gente explica, mas a gente traz um conhecimento. Mas como a gente conseguiu isso? Aí se revela a importância desses objetivos um pouco menores, mas que no conjunto garantem o sucesso da investigação. Então ela diz o seguinte: o objetivo geral é formulado de maneira genérica, o suficiente para abranger vários objetivos específicos. Então, um objetivo geral tem no seu interior vários objetivos específicos. Estes operacionalizam, ou seja, tornam operacional, colocam uma pesquisa na medida que você está identificando, levantando, mapeando, rastreando, lendo, entrevistando, você está
colocando em prática a sua pesquisa. Então, os objetivos específicos operacionalizam, especificam o modo como se pretende atingir o objetivo geral. Assim, no caso da formulação de um plano ou sistema, os objetivos específicos passam a ser claramente associados às etapas do plano e normalmente a literatura aponta indicações de fases ou etapas a cumprir. Então, esses objetivos eles estão inseridos em momentos do estudo, em momentos da investigação. Então, notem a sua importância. Esse microfone, desculpem aí se houver uma falha no som. Então, um dos problemas, ela segue, que se encontra para definir com precisão objetivos para um projeto é que esses podem ser formulados em diversos graus de abstração. De fato, não é necessário nesse momento especificar o projeto, mas estabelecer bons objetivos. E aí ela traz uma série de sugestões de verbos que podem ser usados. Então, são 5 exemplos de estudos. Então, planejar, descrever, especificar, avaliar, definir, classificar, levantar, calcular, elaborar, descrever, participar, acompanhar, propor e, por fim, analisar. Então, há uma série de ações que no seu todo garantem o sucesso aí das suas investigações. Notem o itinerário que nós percorremos. O tema, geral e abstrato, ficou recortado agora dentro de um objeto, ao qual lançamos uma pergunta, que temos, como vimos no início da aula, uma hipótese, uma resposta provisória. E tudo isso para que, ao final, nós alcancemos o nosso objetivo geral, que para assim precisam ter objetivos mais específicos, mais operacionais. Lembrem sempre, são verbos indispensáveis à sua execução. Essa parte, pessoal, nós vamos chamar de base do projeto. Na próxima aula, eu vou definir com vocês uma data para que cada uma apresente as bases dos seus projetos. Porque aí a gente consegue ter um material mais sensível, mais robusto para trabalharmos. Então, escrevam, já vão aí definindo a cada uma dessas etapas, já pensem que ações são necessárias para que os seus objetos possam fornecer a resposta necessária para que se alcance os objetivos. E aí pode parecer uma bobagem, mas não confundam objeto com objetivos. Não confundam. Não façam aí essa troca aí de atribuições. Na nossa próxima aula, que será ao vivo, então a gente vai conversar um pouco mais, estabelecer datas e dar seguimento aos nossos trabalhos. Então, pessoal, foi uma satisfação tê-los e tê-las aqui. Qualquer necessidade, entre em contato pelo meu e-mail, Antônio César, uniu ali do Antônio com 2 N's, @hotmail.com. Como disse, pelo WhatsApp, às vezes eu demoro muito mesmo para responder.
E nos acompanhem nas redes sociais para saber sobre o trabalho que fazemos aí na cidade. Um abraço, se cuidem. Valeu!